Nesta sexta-feira, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, voltou a criticar o Banco Central. Novamente, Pimenta falou sobre a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 13,75%. Em uma publicação nas redes sociais, em que comenta o Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo, Paulo Pimenta cutucou a autarquia. Abre aspas. Os brasileiros estão endividados por um fator determinante, os juros altos. As dívidas com o cartão de crédito e com o cheque especial estão no topo dessa pirâmide de endividamentos da população. Mesmo com a inflação controlada, o Banco Central insiste em manter as taxas de juros altas. Fecha aspas. Está aí. Tweet de Paulo Pimenta, Silvio, o PT, o governo continua com essa fixação em criticar o Banco Central, em criticar Roberto Campos Neto. É algo que você já comentou outras vezes, né? Como eles não têm gerência, como existe autonomia do Banco Central, fica mais fácil terceirizar a culpa nesse momento. O que o Paulo Pimenta entende de juros do Banco Central? Fica a pergunta. Pede para ele explicar o arcabouço fiscal do Fernando Haddad. Ele não consegue explicar. Pode ter certeza que ele não consegue explicar. Paula, você acabou de dizer, é uma fixação pelo Banco Central que se tornou autônomo, independente, ainda bem. Foi um avanço que nós conseguimos, que o Brasil conseguiu nos últimos anos e que o PT tenta reverter. Então, quando você não tem plano nenhum para o Brasil, você não tem um modelo econômico para aplicar, você não tem uma base para conseguir aprovar nenhum projeto, olha o que aconteceu. Quase o Ministério foi dissolvido nas semanas anteriores porque caducou. A MP foi votada aos 45 do segundo tempo. Quase nós tivemos a inédita cena de 37 voltar para 24 ministérios no Brasil, porque não tem voto para uma medida provisória. Imagine uma emenda à Constituição que é necessária para casos maiores. Então, o Paulo Pimenta está fazendo aquilo que ele sabe. Ele fica no Twitter ali provocando, tentando arrumar confusão. Ele tem esse estilo provocador. Antes de ser ministro, ele fazia lives com o Vadi Damu, seu amigo, que virou secretário do Consumidor. Arrumaram um emprego para ele lá na pasta do Flávio Dino. Estava desempregado há muito tempo, não tem votos também, né? Então é isso, é disso que se trata. Eles vão ficar provocando e eles só têm essa ladainha. Eles não têm outra tecla para bater. É o Banco Central, porque o Banco Central não é deles. Todo o resto, eles entendem que a máquina pública, quando eles assumem o poder, se torna deles. Isso explica o PT, né? Augusto Silvio, acho que foi muito exigente, querendo que o Paulo Pimenta explique o arcabouço, que nem o Haddad consegue explicar, né? Ele tem a chamada cabeça baldia, né? Vai caindo lixo ali, ó, de vez em quando uma informação aproveitável, e aí ele expele isso aí numa frase qualquer que ninguém entende. É muito simples. Paulo Pimenta, como diz o Silvio, não sabe explicar nada, principalmente por escrito. Já pensou, escreve um artigo aqui pra gente, a gente lê, escreve um texto explicando isso aqui. E aí a gente acrescenta algumas perguntas. Por que, se a taxa de juros destrói um país, o Lula não é acusado pelos próprios companheiros de ter produzido as maiores taxas Selic da história? Chegou a 24%. 24%. Foi fixada pelo Henrique Meirelles, do Banco Central. O Lula achava tudo bem. Tudo bem. O Brasil sobreviveu a isso, sobreviveu ao Lula, sobreviveu a Dilma. E aí vai. O Paulo Pimenta também precisa explicar o seguinte: o brasileiro que se endivida é porque ele paga pelo dinheiro que ele pede emprestado. Ele precisa explicar como é que ele conseguia doações da Odebrecht, né, onde ele é conhecido pelo codinome Montanha, né, o codinome dado pelo Departamento de Propinas. Então, perguntar se ele pagou algum juro por esse empréstimo ou foi doação mesmo. Sendo doação, de que forma ele retribuiu? Então, o Paulo Pimenta, se não houvesse essa conversão em massa aí de tudo quanto é bandido ligado ao PT, estaria agora se explicando, não fazendo cobranças como ministro da comunicação, que não sabe se comunicar porque é quase analfabeto. Ana.
É engraçado, né? O tweet ele fala endividamento da população como se este desgoverno já não tivesse entrado com um rombo de 200 bilhões de reais em 2023, né? Conta que nós vamos pagar, né? O pagador de impostos é que vai pagar. E ele também não fala que a Selic, ele coloca ali, né, ele confunde as pessoas, ele não menciona, por exemplo, que a Selic pode ser uma referência na taxa de juros, mas que ela não é usada como base de cálculo em tantas esferas em relação aos juros na sociedade. Então, eles colocam isso exatamente de uma maneira, né, confusa. Agora, naquela listinha que eu falei que acendeu o alerta aqui fora, né, sobre o governo brasileiro, o primeiro alerta foi... Aliás, o primeiro alerta foi os navios iranianos, navios de guerra iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro, navios que têm sanções do governo norte-americano. Aí vai a visita do ditador Nicolás Maduro. Depois a indicação do amigo e advogado Cristiano Zanin a uma vaga na Suprema Corte. Mais um evento aí para essa lista que já acendeu o alerta vermelho, né? Já saiu do amarelo, está no vermelho, é essa guerra contra o Banco Central no Brasil e a autonomia do Banco Central. Isso é muito mal visto aqui fora. Os investidores olham com muito receio, porque a combinação é um combo bomba, né? O ataque ao Banco Central, a autonomia do Banco Central, alinhado a essa insegurança jurídica que nós vivemos por parte do judiciário. Então, eu acho que os investidores aqui fora, eles estão com o pé atrás em relação ao Brasil, a não ser que seja para o agronegócio, esse sim continua sendo uma engrenagem muito comentada aqui fora, essa guerra contra o Banco Central, porque exatamente eles não conseguem trazer o Banco Central para o controle político que eles querem, isso também é comentado aqui fora. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento, porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.